Primeira coisa, abrir o Articam. Software Articam. A gente vai abrir ele. Esse é o 2008. Segurei. Vamos lá. Vou maximizar ele aqui para ficar mais fácil. Aqui eu vou criar um novo modelo, ó. Criar novo modelo. Dá pra enxergar no vídeo? Tá, o mausinho. Mausinho. Vou chegar mais perto um pouquinho. Aí. Será que se esse lado aqui é melhor? Cadê esse? Daí eu fico aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Vou criar um novo modelo. Abrir. Aí aqui ele fala pra mim qual é a área. Bem, vamos colocar a dimensão do MDF. O MDF ele tem 2.750, né? Comprimento por 1.850. 1.850. Legal. Essa resolução aqui, ó, pode deixar sempre aqui, não tem problema. Unidade de milímetro sempre, dá um OK. Ela vai abrir uma página. Vou maximizar aqui em cima, ó, quadradinho, maximiza. Agora eu vou dar um F7, só para sair essa tela do lado para ficar melhor para mim. Desenho simples, vamos lá. Primeiro você tem que notar que existe um zero aqui. Deu para visualizar no vídeo, o zero. E tem um outro zero aqui, o eixo de coordenada. Significa que o ponto inicial é aqui, certo? Mas no caso, vamos supor que essa é a sua área de trabalho. Você quer fazer um quadrado aqui, ó. Vai, um quadrado de 500 milímetros. Criar. Criou. Fechar. Vou maximizar ele aqui, ó. Tá. Vamos supor que você quer o zero bem aqui, ó, na intersecção, nesse ponto aqui. Você vai aqui, ó, nesse ursinho, tá escrito modelo. Aí tem uma setinha do lado. Você que tem aqui, ó, um ursinho. Eu falo que ele é um ursinho com fundo azul, ó. Você pode ver que ele tem uma parte azulzinha aqui. Definir posição do modelo. Tu clica nele, movimenta esse cara um pouco aqui. Maximiza. Você vai ver que tem uma âncora e o mais. E aqui tá selecionar com cursor. Esse é o cursor. Eu vou colocar o zero de XY bem na intersecção desse ponto aqui, ó. O maisinho, vou clicar aqui, ó. E dou um clique. E dou um OK. Feito isso, aquele zero mudou. Aqui. Você pode ver, ó, que o zero foi aqui e o outro zero foi aqui, ó. Significa que o ponto zero é nesse local. Ok, agora eu vou criar um G-code em cima dessa linha aqui. Eu vou aqui, perfilagem de percurso 2D, ó. Usinar ao longo do vetor. Clico aqui. Aqui ele te pergunta profundidade final do corte. Vamos supor que eu vou fazer um recorte aí no MDF de 15. Eu coloco 15, profundidade final. Ou, se eu tiver uma chapa de sacrifício embaixo, é sempre bom a ferramenta passar um pouco a mais para garantir que cortou. Vamos colocar 16. Aí ele fala para você quer cortar por fora ou por dentro? Por fora ou por dentro do material? Depende do que vai usar, né? Se você cortar por fora, vai ficar maior do que o 500, certo? Que vai ficar 500 mais o diâmetro da fresa. Mas se você quiser 500, você tem que cortar por dentro. Não esquecendo que sempre vai ter o raio da ferramenta que você usar. Z de segurança. Cancela aqui. Z de segurança. Esse Z de segurança aqui, vamos supor que você tem que fazer uma usinagem aqui e aqui tem uma peça aqui mais alta que o material. Essa peça tem uma altura aí de 5 milímetros. Vamos lá. Você tem um trabalho para efetuar aqui e aqui tem uma peça mais alta de 5 milímetros. Então você pode colocar um Z de 10. Ele usina, pula e vai lá e usina esse outro lado aqui do material. O Z de segurança é para quando ele subir o eixo Z,
sobrepassar algum obstáculo que tem no meio do caminho, dizemos assim. Vamos colocar aqui um Z de 10. Ferramenta. Vamos desenvolver uma ferramenta aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Eu vou editar essa ferramenta aqui. Primeiro, sempre a unidade é milímetros por minuto, sempre. E aqui em cima, sempre milímetro. Vamos lá. Que ferramenta que eu vou usar para fazer o teste? Vamos falar que eu vou usar uma ferramenta de 6 milímetros. Eu escrevo aqui, ó, 6 milímetros para MDF. Aí ele fala, qual o diâmetro da sua ferramenta? Aqui em cima, você fala 6. Qual é o passo vertical? Vamos lá, se eu tenho uma ferramenta de 6 milímetros, a minha espessura de MDF é 15, com uma ferramenta de 6 eu não vou conseguir cortar MDF de 15 milímetros uma passada só. É provável que eu quebre essa broca. Então, eu acredito aí que para um MDF de 15 uma fresa de 6, uma velocidade razoável, teria que ser no mínimo 3 tipos de corte, 3 passadas. Então eu teria que pegar o 16 e dividir por 3. Né? Vamos lá, vamos colocar aqui 5.5. 5.5? 5.5. Passo vertical, 5.5. Ele vai passar 5.5, 5.5, que deu 11, né? E depois mais um de 5 milímetros. 5.5, 5.5. E no último, ele sabe que ele vai passar uma de 5. Porque a profundidade final que você colocou era 16. Então ele entende isso daí. Não é porque você colocou 5.5 que ele vai passar 3 vezes 5.5. E senão ele vai passar 5 décimos a mais. Ele faz esse cálculo e vai passar de acordo com a medida final. Então vamos lá. Velocidade de rotação você não precisa mexer. Avanço é a velocidade de deslocamento. É deslocamento de corte, tá? Não é o G0. G0 se trabalha quando a ferramenta sobe. Esse aqui é velocidade de corte, de avanço de corte. Aqui está 6.000. Como ainda a gente não tem experiência com a máquina, não sabe como a máquina vai se comportar, o ideal é sempre trabalhar com uma velocidade mais baixa. Vamos colocar aqui uns 3.000, mais ou menos. Velocidade de mergulho. Velocidade de mergulho é a velocidade que o Z vai abaixar. Quando ele encosta no material, é a velocidade que ele vai abaixar. Dependendo da ferramenta, se abaixar muito rápido, ela não dá tempo de cortar e você vai perder o zero do eixo Z. Então é ideal ela entrar meio devagar. Então vamos colocar aqui, até porque a gente não conhece a máquina. Vamos colocar 1.000, é uma máquina nova, vamos ter que testar. Aí depois você coloca selecionar. Feito isso, existe a possibilidade também de entrar em rampa. Uma ferramenta de topo, se você enterrar ela também de uma vez, numa profundidade aí de 15 milímetros, algumas ferramentas não tem corte no centro. Então pode ser que ela não corte, vai estopar e vai entrar em install o motor Z e você vai perder sua peça. Então, dependendo do trabalho, você pode entrar ela faz assim o corte, ó. Ela vai entrando até atingir a profundidade que você quer. Então ela entra em grau. Esse daqui não é o caso. Então vamos lá. Aqui você já pode... Coloca um código aí, um 01. Clique em agora. Você vai ver que criou uma outra linha aqui uma outra linha aqui por fora. E nesse caso a nossa usinagem aqui foi por fora. Tá vendo? Então ele criou uma linha de desbaste, um G-code por fora. Vou fechar aqui. Tá aqui o nosso G-code, ó. É um G-code pronto. Tá, mas se eu não quero que essa peça fique solta quando corta, eu quero que ela fique presa com uma pontezinha, eu quero fazer um ligamento de ponte, eu clico em cima da linha, vou aqui, ó, opção de perfil, deixa eu verificar aqui, opção de perfil, aí ele fala, ó, adicionar pontes ao perfil, que é o G-code. Número de pontes que você quer. Vamos falar aqui, eu quero 4 pontes. Ele autodistribui de acordo com o perímetro do material.
Perímetro é o comprimento da peça que a gente desenhou aqui. Então a gente coloca aqui, vamos falar que eu quero 4 pontes. Comprimento da ponte. Se você ver aqui o comprimento da ponte, ele fala que é a altura da ponte que você quer. Bem, eu vou ter que cortar isso daí e destacar. Eu posso colocar aqui uma altura aí de 2, 3 milímetros, 2 milímetros. Espessura da ponte. Espessura da ponte é o comprimento que você quer que fique essa ponte. Então, vamos supor, a altura, ela vem aqui. Se é 15 milímetros, a gente colocou uma profundidade de 16 lá, então ela vai subir 14, vai ir para frente, vamos supor aqui, se eu colocar uma espessura aqui de 5 milímetros, vai ficar com 5 milímetros. 5 milímetros, um comprimento de 5, abaixa de novo e vai embora. Aí ela fala, você quer uma ponte 3D ou 2D? Se for 3D, ela vai fazer assim, ó, ela vai subir, vai andar 5 e vai descer de novo, certo? Se não for 2D, ela só vai subir, vai fazer assim, vai fazer um dente. Aí ela fala, posição da ponte, onde você quer que ela inicie a ponte. Você pode colocar aqui, ó. Pode colocar uma no início. A primeira ponte sempre no início do material. Ou não. Depende aonde você quer a ponte. Isso daí você vai trabalhando e vai verificando de acordo com o seu processo de trabalho. Quando você clicar aqui em aplicar, automaticamente ela vai criar a ponte. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para trás. Aplicar. Criar ponte aqui. Criar ponte. Criou 4 pontes, ó. 1, 2, 3, 4. Consegue visualizar na câmera a ponte que ela criou? Vou maximizar, ó. A pontezinha aqui, ó. Então essa peça, ela não vai destacar. Geralmente a gente usa ponte para quando é chapa fina, quando é chapa muito pequenininha. Uma chapa de 3 milímetros, o camarada vai fabricar, por exemplo, umas pecinhas em quebra-cabeça, um dinossauro, que é cheio de pecinha. Tem pecinha que é 5 milímetros, 10 milímetros. Então, na hora que está usinando para a peça não voar, a gente cria ponte, que depois a gente só destaca. Essa é a ideia da ponte, uma das ideias, né? Feito isso, então não há necessidade de fazer ponte em todos os cortes, depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Feito isso, é só você salvar. Eu costumo usar sempre G-Code Arcs milímetro. Se eu deixar aqui, ele sempre vai ficar nessa posição. Vamos a G-Code. G-Code Arcs milímetro. Essa é a extensão que eu uso. Dá para ver, enxergar o nome aí? Tá. G-Code Arcs milímetro.tap. Eu vou clicar em salvar. Esse daqui é um teste, eu vou salvar na minha área de trabalho. Lembrando que esse CPU, esse computador, ele é escravo da máquina. Não é utilizado para desenhar, porque pode dar conflito na hora de executar o trabalho. Então o ideal é sempre você ter um outro PC desse do lado, no escritório, enfim, e espetar no pendrive e jogar o G-Code para cá. Mas aqui é só para a gente fazer um treinamento aqui, mais fácil e mais rápido. Vamos escrever aqui teste. Teste. Dou um. Teste fresa de 6 mm, um MDF de 15 mm. mm é milímetro. Salvar. Salvei lá. Deixa eu minimizar aqui. Tá aqui, ó, o meu G-Code. Vou fechar esse cara aqui. Gostaria de salvar? Não. Vou abrir o Mac 3. Meu Mac 3 está aqui. Agora vem aqui um pouquinho. Deixa eu virar de novo esse computador. Tá. Olha aqui. Esse daqui é a interface do Mac 3, certo? Esses são os movimentos. Para trás, a máquina vai para trás, para frente, do lado, para o outro lado, sobe Z e desce Z. Bem, eu preciso definir o ponto zero. Você lembra aquela hora que existe um ponto zero, que é o eixo de coordenada, que a gente puxou lá naquele ursinho de fundo azul? Bem, vamos supor que eu coloque um MDF aqui
esse MDF aqui. Vamos lá. Posso colocar o MDF em qualquer lugar da máquina. Vamos supor que eu coloquei esse MDF aqui, pinei ele, travei de alguma forma. Só que eu preciso trazer a ponta dessa fresa aqui, ó, aonde eu quero que comece o corte. Então eu teria que trazer essa ponta da ferramenta nesse ponto aqui. Então eu vou lá, vou movimentar a máquina, mostra lá a fresinha andando. Vai mais perto aqui, ó, e vou fazer o zeramento para você ver. Olha lá. Vou andar com ela. Vou trazer aqui, ó, e vou descer a ferramenta para zerar o eixo Z também, até encostar mais ou menos. Aí, encostou a ferramenta, tá? Encostou até um pouquinho, tá bom, é razoável. Quando eu fiz esse zeramento aqui, que é o coordenada de XY e o Z na altura, eu venho aqui no software. Você está vendo que não está zerado, eu tenho que zerar 0 e vou puxar o G-Code, Load G-Code. Vamos lá, eu salvei no desktop, ao file, aqui ó. Você viu que ele não apareceu, aí eu coloco para ele mostrar todos os arquivos, aí ele aparece para mim. Clico nele, clico em abrir, ele já apareceu aqui para mim, ó. Tá vendo aqui esse ponto da intersecção aqui, ó? Esse é o 0 que a gente definiu naquele ursinho de fundo azul. Eu vou usar a palavra ursinho de fundo azul que fica mais fácil para a gente lembrar. Então, a máquina vai executar esse corte aqui por onde? Por aqui, ó. Tá vendo essa linha vermelha? É onde ela vai começar. Hora aqui, ponto Z, ela sobe 10 milímetros, vai até lá, abaixa 5.5, executa o corte. Abaixa 5.5, executa o corte. E abaixa mais 5. E executa o corte, a hora que ela acabar, ela sobe e volta no ponto 0. Eu vou fazer só uma simulação com a máquina alta, tá? Então, eu vou só subir para ela não cortar a madeira. Então, eu vou só dar uma subidinha aqui. Vou zerar aqui só para a gente não ter problema. E vou soltar a máquina aqui, ó. Vou apertar Start. O spindle vai ligar automaticamente. Velocidade, uma fresa de 6 milímetros, dá até para aumentar um pouquinho, tá? Essa velocidade que eu coloquei é de 3.000. Eu posso aumentar a velocidade aqui, nesse feed rate. Não é muito aconselhado, por isso é sempre bom saber a velocidade certa. Mas só para a gente ter uma ideia. Eu sei que essa máquina pode andar muito mais rápida. Se vocês olharem lá agora, você vai ver que a máquina está cortando muito rápido. Ela está com uma faixa de 8 metros por minuto. Velocidade de 3.000, eu vou querer editar ela aqui, ó. Você pode clicar aqui, ó, Edit G-Code, editar, substituir. Vamos lá, eu quero editar a velocidade. Ela não está com F de 3.000 aqui? Você escreve aqui F de 3.000. Eu quero substituir para F de 6.000. Substituir tudo.
Olha lá, ela aumentou para F de 6.000. Eu fecho aqui, ele vai pedir para salvar, você fala que sim, então ele salvou. Se eu dar um start de novo aqui, ele vai aumentar o dobro da velocidade de que estava. Eu aumentei a velocidade aqui no feed rate, por isso que eu falei, não é muito bom aumentar no feed rate. Se você aumenta muito no feed rate, ela perde passo, e aí quando você jogar ela para o ponto zero, ela vai matar toda a peça, ela sai fora. Por isso que é sempre bom saber a velocidade da máquina, o máximo que ela pode chegar. No caso aqui a gente não pode passar mais de 6.000, certo? 6 metros por minuto. Então, no caso aqui eu vou desligar o spindle. Esse Ctrl W aqui é para você voltar o G-Code, tá bom? Então legal, 6.000 é uma velocidade máxima aí que a gente pode usar, 6 metros por minuto em corte, tá? Em G0 é outra velocidade. Então essa é a parte básica de parte de corte. Eu vou fazer uma outra aplicação, só que eu vou fazer um outro vídeo agora. Esse foi só a parte de vídeo de G-Code.